A santinha que previu a própria morte e que a família me contou sobre ela. Desde que eu comecei a contar as histórias das pessoas materializadas nos túmulos, obviamente algumas histórias me tocam mais do que outras. E pela história da Silvia Regina, eu desenvolvi um afeto especial, muito provavelmente porque a família dela entrou em contato comigo. Bem no início do nosso perfil, eu tinha postado um vídeo bem básico sobre a Silvia, lá em junho de 2023. E foi bem básico porque eu não tinha encontrado muita informação sobre ela na internet. Recentemente, uma das irmãs da Silvia, a Lígia, achou o meu perfil, viu o vídeo e foi falar comigo. Ela e outra irmã, a Cíntia, se disponibilizaram a conversar comigo e contar um pouco mais sobre a história da Silvia para que eu pudesse fazer um vídeo mais condizente com a memória dela. A Silvia Regina Leal nasceu dia 18 de março de 1968 e ela tem mais 6 irmãos. A Lígia e a Cíntia, que foi com quem eu conversei, o Sandro e o Evandro e mais 2 irmãos gêmeos que nasceram 3 meses após o falecimento da Silvia. Mas o que a Silvia tem de tão especial? As irmãs contam que a Silvia sempre foi uma criança muito doce, muito suave. E aos 12 anos ela teve um sonho e no sonho a Nossa Senhora aparecia para ela e contava que ela iria falecer aos 15 anos. E aí, desde esse dia, a Silvia passou o resto do tempo se dedicando à fé dela. Ela foi catequista, tão jovem assim. Ela participava, né, de várias atividades na igreja, ela arrecadava dinheiro e roupas para os necessitados. Ela arrecadou dinheiro para reformar o salão da igreja, ela pintava e limpava as imagens dos santos, tocava violão nas missas, então ela era bem engajada ali na comunidade da igreja dela. E ela tinha um caderninho de orações que eram as orações que ela fazia, né, nas missas e também na casa dos vizinhos ali, quando eles se juntavam para rezar os terços, enfim, fazer esse momento de oração. Uma das coisas mais impressionantes que a Cíntia, a irmã da Silvia, contou foi que um dia era preciso encomendar o corpo de um nenezinho, só que o padre não foi, então foi a própria Silvia que fez isso. E eu achei isso bem impressionante, porque ela era tão jovem, né? E mesmo tão jovem, ela parecia ser tão dedicada e tão segura de si. Sobre a possibilidade de falecer aos 15 anos, ela tinha medo de morrer sofrendo e também tinha medo de dar despesas aos pais, com tipo velório, caixão, enterro, enfim. Então ela sempre dizia que desejava que não houvesse tantos gastos com a morte dela. Vocês conseguem imaginar o que aconteceu? A Silvia faleceu aos 15 anos, assim como a Nossa Senhora tinha dito no sonho para ela. Caiu? No dia 1º de janeiro de 1984, ela sofreu um acidente de carro. No carro também estava um dos irmãos dela, o Sandro, que ficou bem, e mais 2 amigos, e um deles também veio a falecer. E a irmã, Cíntia,
estava num outro carro no mesmo local, mas também ficou tudo bem com ela. Mas o mais impressionante dessa história, apesar disso, da Nossa Senhora ter contado para ela que ela ia falecer aos 15 anos, foram algumas coisas que aconteceram após o falecimento dela. No dia da morte dela, ela foi ao cemitério com a Cíntia e mais uma amiga. E aí elas estavam passando por um túmulo e ela apontou e disse: ó, é aqui que eu vou ser sepultada. Só que o túmulo era da avó dessa amiga delas. Tá, e aí elas foram para casa depois desse passeio no cemitério. À noite, foi a Sílvia que cozinhou o jantar para a família. Só que ela estava fazendo muita comida, tipo, fazendo comida para muito mais gente do que tinha ali na casa. E aí a mãe delas falou que não precisava tudo aquilo, que aquilo era muita comida. E aí a Sílvia falou que precisava sim, que ela estava fazendo a mais porque eles iam receber visitas. E aí, como eles iam receber visitas, ela já ia deixar pronto para ninguém precisar ter o trabalho de fazer mais comida. E adivinha o que aconteceu? No dia seguinte, as pessoas chegaram para o velório dela e se alimentaram daquela comida que ela tinha feito. E ela foi realmente sepultada naquele jazigo que ela tinha apontado. A família não tinha ainda um túmulo próprio, então a avó daquela amiga, né, a dona do túmulo, ofereceu emprestado e ela foi sepultada ali no túmulo que ela tinha dito que iria ser. E nesse jazigo provisório, eles relatam que ali mesmo eles já começaram a ver mensagens de "por uma graça alcançada" escritas no concreto. Depois, ela foi transferida para esse túmulo aqui, que é da família, e que eles conseguiram comprar com o dinheiro do seguro da caminhonete do acidente. Ou seja, no final das contas, ela realmente não deu despesa com a morte dela para a família. Isso é muito bizarro, né? Muito estranho, assim, é impressionante, eu diria. Sobre o velório, inicialmente ela começou a ser velada em casa, só que começou a chegar muita gente, porque ela era muito querida pelas pessoas ali daquela região, né, os vizinhos, enfim, então todo mundo queria se despedir dela. E aí tiveram que transferir o velório, e ela foi a única pessoa a ser velada no salão paroquial da igreja que ela tinha ajudado a construir. Na época, a paróquia disse que ia colocar lá um quadro em homenagem à Sílvia, já que tinha toda essa história incrível sobre ela e ela era tão querida pela comunidade. Só que até hoje isso nunca aconteceu. Nunca foi colocado o quadro para ela. Atualmente, essa paróquia tem outros administradores e talvez eles nem saibam dessa história, né? Porque, enfim, mudaram as pessoas. Então eu gostaria que esse vídeo talvez servisse para que esses novos administradores relembrassem dessa história e talvez se sensibilizassem em fazer isso que tinha sido prometido há tanto tempo atrás, apesar de não ter sido prometido diretamente por eles, né? E eu acho que ela merece que esse quadro seja colocado, né? Afinal, ela ajudou tanto essa comunidade ali que eu acho que nada mais justo, né? A igreja é a Igreja São José, que fica na rua Amália Franciscato, no bairro São José, aqui em Santa Maria. Se alguém tiver contato, se alguém souber de alguém que é envolvido com essa igreja, com a direção, com a administração, enfim, vamos tentar fazer esse vídeo chegar até eles e, quem sabe, eles colocarem o quadro. Eu tô torcendo muito para isso, porque eu acho que seria muito legal, né? Essa história dela é tão bonita e eu acho que ela merece. Bom, o túmulo da família, onde agora também descansa recentemente junto com a Sílvia o pai delas, né? Fica no cemitério São José, atrás do cemitério Santa Rita, indo para Camobi, aqui em Santa Maria. E dizem os administradores do local que esse é o jazigo mais visitado. Eu fui no arquivo municipal procurar notícias sobre a Sílvia e realmente tem uma reportagem de 2004
que fala, né, que o jazigo dela é bastante visitado pelas pessoas. Dizem que antigamente até tinha as marcas no chão, assim, umas setinhas apontando para cá para as pessoas poderem se localizar, mas hoje em dia já apagou. E aí, aqui no túmulo dela, a gente consegue ver algumas plaquinhas de agradecimento, aqui do lado tem mais. E aí eu perguntei para as irmãs se elas sabiam quem que tinha colocado as plaquinhas. E aí elas disseram que uma foi a família, uma foi um vizinho que conhecia a Sílvia, que elas sabem, e as outras plaquinhas elas não sabem quem é. Então eu acho isso muito interessante porque é uma história que liga tanta gente e que talvez as pessoas não saibam que foi aquela pessoa que colocou, mas enfim, é uma coisa que liga a comunidade, né? E os santinhos populares têm muito disso. E é muito, muito bonito ver o jeito que as irmãs falam da Sílvia, porque dá para perceber que, apesar de, obviamente, elas terem ficado tristes e assim, terem essa tristeza por essa perda, elas têm muito mais alegria de poder ter convivido com a Sílvia. E aí elas chamam ela de anjo e relatam que ela vive aparecendo para elas. Então, tipo, em alguns sinais que vão acontecendo no dia a dia, elas percebem a presença dessa irmã tão querida, né? Eu me sinto com uma honra muito grande delas terem falado comigo e terem me dado a oportunidade, confiado em mim para contar essa história e para contar ela para vocês. E elas confiaram tanto em mim de mostrar desenhos, de falar sobre o diário, de mostrar fotografias da Sílvia. E eu fiquei muito feliz com isso e achei muito importante, achei muito bonito e muito emocionante da parte delas. E aí, então, não tinha como eu não fazer outro vídeo homenageando essa santinha. E eu espero que com esse vídeo a memória da Sílvia seja reavivada na comunidade e principalmente que ela possa receber a homenagem dessa paróquia para quem ela dedicou tanto do tempo e da fé dela.